crianças! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Para quem me conhece, eu sou a tia Su do Época Kids. E hoje estou com mais uma história incrível. E essa história, ela se encontra nos 4 evangelhos, na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E se está escrito na Bíblia, é verdadeiro. Então vamos para a história? Peça para a mamãe, ou para o papai, ou para um adulto, ler para vocês, que se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13. Mas essa história está nos 4 evangelhos. Tudo bem? Então vamos para a história? Jesus atravessou o mar da Galileia sozinho para o outro lado e foi para um lugar deserto. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estaria naquele lugar. Mesmo tão distantes, elas foram a pé, pois sabia que Jesus fazia grandes milagres. Muitos iam ouvir as suas mensagens, mas a maioria iam atrás dos seus milagres. Jesus ensinava as coisas de Deus, as obras de Deus, falava das coisas do céu, do reino de Deus. E as horas foram se passando. Jesus curou todos os enfermos que havia no meio daquela multidão. Cegos, surdos, paralíticos. Jesus fez muitos milagres. Já era tardezinha quando os discípulos vieram a se encontrar com Jesus. Jesus sentiu compaixão daquela multidão, pois já era tarde e eles estavam com fome. E Jesus, sabendo que aquela multidão estava com fome, testou a Felipe e perguntou: onde nós vamos comprar pão para toda essa multidão? E Felipe então disse para Jesus: Mestre, mande essa multidão irem para as suas casas. Quem sabe elas encontrem no caminho algumas aldeias e comprem alimentos para si. E Jesus disse a Felipe: essa multidão não precisa ir embora. Dê a elas de comer. Mestre, se tivéssemos 200 denários, 200 dinheiro para comprar de pão, mesmo assim não daria para alimentar essa grande multidão. Havia um menino no meio daquela multidão que havia se preparado para aquela caminhada. E ele trouxera da sua casa 2 peixinhos e 5 pães para o seu lanchinho. E o mostrou para André. E André então falou para Jesus: Mestre, tem um menino entre nós que tem 2 peixinhos e 5 pães. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma tão grande multidão? E Jesus, pegando o cestinho com os 5 pães e os 2 peixinhos, deu graças a Deus, ao Pai, agradeceu a Deus e pediu aos seus discípulos que organizassem a multidão de 50 em 50. Havia no meio daquela multidão cerca de 5.000 homens, mais ou menos, fora as mulheres e as crianças. E Jesus pediu aos discípulos que repartisse os pães e os peixes entre a multidão. E todos comeram até se fartarem. E estando a multidão fartos, sobraram 12 cestos de pães. E Jesus então pediu aos discípulos que recolhessem os cestos e levassem para suas casas, para que nada fosse desperdiçado. E aqueles homens, vendo o milagre incrível que Jesus fizera, disseram entre eles: verdadeiramente este é o profeta que havia de vir. Então, crianças, gostaram da história? Interessante, né? A gente aprende muitas coisas importantes com essa história. Veja, uma das coisas que a gente aprende com essa história é que aquela multidão estava toda despreparada. Mais de 5.000 pessoas e todos saíram sem levar nada. Sabiam que ia ter uma longa caminhada e não levaram nada para comer? Esses adultos são tão complicados, mas havia no meio daquela multidão apenas um menino, um garoto, que se preparou
E isso nos ensina que nós temos que nos preparar. Na nossa caminhada com Jesus, nós temos que nos preparar. Porque de repente pode acontecer situações em que nós vamos ter que alimentar pessoas. E nós temos um alimento muito especial para alimentar muitas pessoas. A palavra de Deus. Não podemos deixar que as pessoas passem por nós vazias. Muitas vezes as pessoas querem ouvir algo de Deus. Estão perdidas, estão desesperadas, sem solução, e nós temos tudo nas nossas mãos. Nós temos Jesus, nós temos a palavra de Deus. Nós não podemos despedir a multidão, como Felipe disse. Olha que feio. Felipe falou, manda essa multidão embora. Mas Jesus falou, não, dá vocês de comer. Sabe, crianças, nós podemos alimentar muitas pessoas, levando a palavra de Deus, dizendo a elas que Jesus as ama. E também, veja que interessante, aquele menino não foi egoísta. Não é verdade? Porque ele poderia, na hora que ele viu aquele zum, xiii, tá todo mundo com fome, ninguém trouxe comida, não tem nada. Ele pensou, peraí, alto lá. Todo mundo não, eu trouxe o meu lanchinho. Então André ali escutou e foi aonde ele foi falar para Jesus. Veja que interessante, o menino não escondeu o seu lanchinho. Ele preferiu entregar nas mãos de Jesus. E é o que nós temos que fazer. Com o nosso corpo, nós podemos fazer grandes coisas. É só entregarmos na mão de Jesus. E também uma outra lição muito importante é que a multiplicação só aconteceu depois que Jesus deu graças. Ele agradeceu pelo pão, pelo pouco. E Deus então realizou o milagre da multiplicação. E nós também temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mesmo tendo pouco, desse pouco Deus pode fazer muito. Porque veja, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Veja, crianças, nós temos um Deus do sobrenatural, o Deus da multiplicação. Entenderam? Então, não ser egoísta, repartir o pão, ajudar o próximo, alimentar as pessoas com a palavra de Deus e ser gratos a Deus. Tudo bem? Entenderam? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Beijo da Tia Su. Tchau, tchau.